Abram comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Lembrando que Velho Testamento também é Bíblia, tá? É importante lembrar isso, né? Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Essa semana a gente tem vivido coisas maravilhosas na igreja, né? O que move as pessoas, o que move uma igreja é a oração, né? E a gente tem intensificado as orações e Deus tem feito grandes coisas no meio de nós. E se prepara, porque isso é só o começo, né? Grandes coisas Deus ainda tem para fazer. Acharam Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, quem está online com a gente vai aparecer aí também para você na tela. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Agora presta atenção nesse final. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Vamos repetir isso? Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Amém? O tema da nossa mensagem é: minha vida está nas mãos de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Necessitamos dela. Necessitamos do teu alimento, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ministrar e falar ao nosso coração. Pai, que eu seja realmente um instrumento nas tuas mãos e que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. E que a tua palavra venha encontrar em nós corações, mentes férteis, cativas a ti. E que possamos sair daqui cheio da tua presença e cheio da tua palavra. Fala conosco essa noite, Pai, de forma íntima e profunda. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor necessita, precisa e deseja falar com a tua igreja nesta noite. É no teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, vocês já se viram preso a uma situação ou preso na mão de alguém? De repente você está lá preso, cativo numa situação, não sabe como resolver. De repente você fez alguma coisa que se tornou refém de uma outra pessoa. Às vezes a gente escuta: pastor, nessa situação, nisso que está acontecendo, eu não sei o que fazer. Eu me sinto preso, eu me sinto amarrado a essa situação. E a pior coisa da vida é a gente estar preso a alguém ou a gente estar preso a alguma situação da vida. Porque a mão do Senhor é que deve nos conduzir, a mão do Senhor é que deve estar sobre nós. Se a nossa vida estiver na mão de um chefe, por exemplo, se a nossa vida estiver na mão de um governo, se a nossa vida estiver na mão dos nossos sentimentos, se a nossa vida estiver na mão daquilo que achamos e pensamos, a gente vai começar a ter medo do futuro. A gente vai começar a ter medo daquilo que pode surgir na nossa vida. Porque se a gente está sobre as mãos de pessoas falhas, a mão de circunstâncias, que futuro teremos? Que futuro teremos? Mas é interessante que Ezequiel, um profeta, ele foi um profeta do cativeiro babilônico. E ele foi usado e levantado pelo Senhor ali no rio Quebar para profetizar para aquela nação. E o texto deixa muito claro: a mão do Senhor estava sobre mim. Por isso ele fez o que fez. E pesquisando esse livro, a palavra mão do Senhor no livro de Ezequiel aparece 35 vezes. Hoje eu contei. Hoje eu li o livro de Ezequiel todo. E cada vez que aparecia a palavra, a mão do Senhor está sobre mim, eu anotei. Consegui identificar 35 vezes. Pode ser que tenha mais. O que significa isso? Quem controlava a vida de Ezequiel era o Senhor. Ezequiel não dava um passo sem a mão do Senhor estar sobre ele. Sem a mão do Senhor estar conduzindo ele. Nos momentos mais marcantes da vida de Ezequiel, lá estava a mão do Senhor. E é impressionante porque tudo que Ezequiel fazia, ele dizia: eu fiz,
porque a mão do Senhor estava sobre mim. Eu realizei, porque a mão do Senhor estava sobre mim. E é isso que eu quero conversar hoje com vocês. A nossa vida deve estar nas mãos do Senhor. Por completo. Quando a gente entrega a vida para o Senhor, a gente, como ser humano, a gente tem costume de segurar a cordinha. Né? A gente entrega, mas fica uma cordinha aqui, porque dependendo do que for acontecer, eu puxo de volta. É assim que acontece. Ah, pastor, eu não faço isso. Faz. Eu faço. Fazemos. É natural, é da vontade humana. O ser humano, por natureza, ele tem medo de perder as rédeas da sua vida. É natural. É natural. Mas essa noite a gente vai entregar a vida completa. Todas as áreas da vida serão entregues ao Senhor. A nossa oração final vai ser isso. Todas as esferas da nossa vida, hoje, estarão sobre o senhorio de Cristo. Amém? Amém? E dentro do livro de Ezequiel, eu quero refletir algumas lições que essa experiência de Ezequiel, essa vida de Ezequiel tem a nos ensinar. Entenda uma coisa, a palavra de Deus é um conjunto de experiências, conjunto de personagens, de pessoas como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos aos mesmos pensamentos. Entenda uma coisa, não existe nada de novo debaixo do sol. A palavra de Deus diz, esse problema que você de repente está enfrentando, não é novidade. Existem pessoas passando pelo mesmo problema. Existem pessoas passando pelas mesmas questões. Não existe nada de novo debaixo do sol, diz a palavra. Então, quando a gente começa a ver histórias de personagens, histórias reais, porque, entenda uma coisa, esse livro, ele é real, de Gênesis a Apocalipse. Nenhuma palavra aqui é mentira. Nenhuma palavra aqui é fantasia. Esse livro, ele é real, ele é vivo, ele se move nas circunstâncias humanas. Por isso que você lê um versículo hoje, ele fala com você de um jeito. Você lê esse versículo amanhã, ele fala com você de outro jeito. Isso é a vida da palavra de Deus. Ela se move nos corações humanos. Tanto é que quando a gente prepara uma mensagem, às vezes a gente fala o mesmo versículo em várias mensagens. Por quê? Porque o conteúdo é rico de exemplos, informações e conceitos e verdades da palavra de Deus. Então, a gente precisa entender que a vida de Ezequiel vai ser um exemplo muito, muito verdadeiro para a gente essa noite. E a gente precisa entender que lições esse livro tem nos ensinar sobre a mão do Senhor na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero destacar é que a mão do Senhor nos sustenta. Vamos repetir? A mão do Senhor nos sustenta. Ezequiel capítulo 3, versículo 14 diz assim: Então, o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Ei, não importa como você está. Se você está triste, amargurado, destruído sentimentalmente, mas entenda uma coisa, a mão do Senhor está sobre você e de forma muito forte. Muito forte. É por isso que você está aqui hoje, porque a mão do Senhor nos sustenta. A mão do Senhor nos trouxe aqui. Essa mesma mão que, de uma forma muito forte, sustentou Ezequiel, é a mesma que está sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele não muda, a gente muda, as circunstâncias mudam. Os nossos sentimentos, pensamentos, as nossas dores, as nossas lutas, elas mudam, mas Deus permanece centrado no seu trono, com a sua mão sobre a nossa vida, muito forte. A mão do Senhor não está sobre nós de qualquer jeito, ela está sobre um peso de sustentação, para nos manter de pé, independente das circunstâncias. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a força do profeta Ezequiel não estava nas suas próprias mãos. O que manteve Ezequiel de pé naquele cativeiro babilônico não foi a força dele, não foi a sabedoria dele, não foi quem ele era,
Não foi o cargo que ele estava ocupando como profeta. Cargo não mantém ninguém de pé. Força pessoal não mantém ninguém de pé. Mas a boa mão do Senhor nos sustenta de forma forte e nos mantém de pé, como fez com Ezequiel no cativeiro babilônico. Então entenda isso. A primeira coisa, a mão do Senhor nos sustenta. Se você se sente fraco, por isso que Paulo entendeu quando Deus disse para ele assim: na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. Ou seja, nessa fraqueza, a mão do Senhor está sobre você. Nessa limitação, a mão do Senhor está sobre você. Nessa dúvida, a mão do Senhor está sobre você. Entenda isso, entenda isso. Salmo 37, versículo 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Não importa quantas vezes caímos, mas em todas elas, a boa mão do Senhor nos levantará. De forma muito forte. Grava essa palavra, muito forte. Eu quero que você saia daqui hoje, como eu fiquei quando eu estava escrevendo essa palavra, sentindo o poder da força da mão do Senhor. É ela que nos fortalece. Eu confesso que quando eu terminei essa mensagem, eu estava me sentindo um super-homem. Forte por causa da mão do Senhor. O peso da mão sobre nós tem que ser assim, ele nos sustenta. Por isso que ele diz: não temas, não temas. É a minha mão que te levanta. Amém? Segunda lição que devemos aprender sobre a mão do Senhor, é a mão do Senhor que nos levanta. É a mão do Senhor que nos levanta. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Ei, para ouvir a voz do Senhor precisa estar de pé. Para ouvir o que o Senhor precisa te dizer, você precisa estar de pé. Por isso que toda vez que você estiver prostrado, Deus vai virar e vai falar: levanta, vamos, porque eu preciso continuar essa história. Você não nasceu por acaso. É verdade, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci esse mundo, a minha boa mão está sobre você. Então, se você cair, Ele vai te levantar, porque Ele precisa falar contigo. Entenda, Deus fala com aqueles que estão de pé, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mas está de pé dizendo: eis-me aqui, Senhor. Sabe aquela frase que a gente já costumava ouvir: fala que eu te escuto? Não sei se foi um programa de TV ou o que foi. Né? É assim que a gente tem que estar diante de Deus: fala que eu te escuto. Fala que o teu servo ouve, assim falou Samuel. Então entenda, a mão do Senhor sobre nós, ela nos levanta. Ezequiel foi levantado várias vezes pelo Senhor. Imagina que Ezequiel estava ali no cativeiro babilônico, os seus irmãos, aqueles judeus, aquelas pessoas estavam completamente presas no sentimento, Porque entenda uma coisa, querido, todo cativeiro, ele vai além do físico. Todo cativeiro, ele vai além do físico. O físico só é uma expressão de que você está preso, mas o maior cativeiro é mental. Por isso que na mente a gente não pode deixar que as fortalezas inimigas prevaleçam. Como Paulo diz, os pensamentos eles são dardos inflamados que o diabo lança contra nós. E esses dardos inflamados, se eles fizerem morada na nossa mente, ele cria uma fortaleza e aí começa o cativeiro mental. Eu lembro uma frase do pastor Aquiles, e quando eu estava fazendo essa mensagem eu lembrei, né? Você não tem como impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Os pensamentos, eles chegam e eles criam fortalezas. Só que entenda uma coisa, a nossa fortaleza pertence ao Senhor. A nossa fortaleza é do Senhor. É a mão dele que está sobre nós, gerando essa fortaleza, essa mente sempre voltada para o alto. Por isso que a gente tem que pensar nas coisas do alto, para que a nossa fortaleza mental seja uma fortaleza criada pelo Senhor. Ezequiel uma vez também foi levantado e ele foi colocado de uma forma meio bruta e rápida
no vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 8, versículo 3 diz assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. E ali ele foi para o vale de ossos secos. Ele foi pego pelo cabelo. Entenda uma coisa, existem situações na sua vida que acontecem de forma tão rápida que você não entende, mas entenda, foi a mão do Senhor que te moveu. Foi a mão do Senhor que fez você passar por aquilo ali de forma rápida, sem você entender. E puxou pelo cabelo, para quem tem, né? Puxou pelo cabelo. Né? Então entenda isso, a mão do Senhor nos levanta, de forma até bruta, mas isso significa um cuidado, uma proteção daquilo que você está vivendo. Amém? Deixa a mão do Senhor te levantar. Terceira coisa, terceira lição, a mão do Senhor nos protege. A mão do Senhor nos protege. Ezequiel capítulo 13, versículo 9 diz assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, e nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, Deus. Essa expressão que eu fiz questão de deixar ali, volta ao versículo anterior, por favor. Minha mão será contra. Esse será contra é proteção. É proteção. Entenda que tudo aquilo que se levanta contra você, sua casa, sua família, a mão do Senhor será contra. A mão do Senhor será contra, como foi. Existiam profetas ali na Babilônia que eram contra as profecias de Ezequiel. Ezequiel profetizava para o bem daquele povo que estava cativo, mas os outros profetas profetizavam contra Ezequiel. E Deus deixou muito claro: as minhas mãos serão contra os profetas que têm visões falsas. Tome cuidado com as coisas que você escuta, tome cuidado com as coisas que você vê. Nem tudo é de Deus. Deixa Deus te dar discernimento, para que você possa estar protegido contra as astutas do diabo. Entenda uma coisa, querido, o diabo é muito inteligente. Ele sabe esse livro aqui de cor. De cor. Afinal de contas, quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele tentou usando o quê? As Escrituras. Então, entenda que a mão do Senhor te protege de todas essas coisas. Então descansa, não fique com medo, não fique apavorado, não fique pensando que alguma coisa pode acontecer, porque essa mesma mão que te sustenta, que te levanta, ela te protege, ela te guarda, ela te sustenta de pé, protegido de todo o mal, de tudo aquilo que de repente vem contra você. Entenda uma coisa, tudo que não é da vontade do Senhor deve cair por terra, pela mão poderosa do Senhor. Tudo que é contrário a vontade, o plano, o propósito de Deus para você não pode prevalecer na sua vida. E quem mantém isso protegido é a mão do Senhor. Por isso que a gente não é destruído. Se você olhar para a sua vida, de repente hoje você está vivendo algo muito sério, mas você está aqui de pé. Porque isso que você está vivendo não vai te destruir, isso que você está vivendo é para o nome do Senhor ser glorificado. Por isso que você está aqui. Paulo entendeu isso, e quando ele escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, ele falou exatamente sobre isso. Ele disse o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo, ou seja, na nossa vida, somos atribulados. Mas como a mão do Senhor nos protege, não somos angustiados. Perplexos, mas como a mão do Senhor nos protege, não desanimamos. Perseguidos, mas como a mão do Senhor nos protege, não seremos desamparados. Abatidos, mas como a mão do Senhor nos protege, não seremos destruídos. Isso vai passar. Isso vai passar. Creia, vai passar. Você não será destruído. Você nasceu como eu para ir até o fim. A gente não está brincando de vida, a gente está vivendo.
A gente não está num parque de diversões, não, a gente está vivendo. E a vida, ela será completa, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Vamos chegar até o fim. Vamos chegar até o fim. Eu não vejo a hora da gente um dia dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha consciência de que a boa mão do Senhor, de forma forte, estava sobre ele. Então, entenda, a mão do Senhor nos protege. A mão do Senhor nos guarda. A mão do Senhor nos sustenta e nos mantém de pé. Amém, queridos? Quarta lição, que a mão do Senhor, que essa vida do Ezequiel nos ensina. A mão do Senhor nos livra. Vamos repetir? A mão do Senhor nos livra. Ezequiel capítulo 20, versículo 33 em diante, diz assim, presta bem atenção nesse versículo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os governarei com mão de ferro, com grande ira e poder tremendo, e com grande ira estenderei minha mão forte e meu braço poderoso. Eu os trarei de volta das terras onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações, e ali os julgareis face a face. Ali os julgarei como julgueis os seus antepassados no deserto, depois de tirá-los do Egito, diz o Senhor. Observa o seguinte, Ele que livra de todas as situações. Entenda que não é um amigo seu que vai te tirar desse problema, não é os recursos que você tem que vai tirar desse problema, não é a sabedoria que você tem que vai te tirar desse problema, é a mão do Senhor. Entenda isso. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas receba essa palavra. É pelas mãos do Senhor que tudo será resolvido. É pela mão do Senhor que tudo será resolvido. A minha oração essa noite é que você sinta a mão do Senhor movimentando aquilo que para você parece impossível, movimentando aquilo que para você parece que não vai dar certo, movimentando aquilo que para você não tem explicação, você fala, como eu vou sair disso? Pela boa mão do Senhor, forte sobre a sua vida. É a mão do Senhor que nos dá livramento. É a mão do Senhor que nos... Entenda que para você chegar aqui hoje, teve alguns livramentos que você nem percebeu. Nem percebeu. Mas quem os livrou? A mão do Senhor. A mão do Senhor. Nunca esqueça disso. Ela sempre vai nos livrar. Entenda, sempre. Por mais que não pareça, por mais que você não perceba, por mais que de repente você olhe para a situação e fala, meu Deus, a mão dele está ali. A mão dele está cuidando. A mão dele está fazendo você continuar. A mão dele, olha, faz uma retrospectiva na sua vida. De vez em quando é bom fazer isso. Façam isso de vez em quando. Entra num quarto, em algum lugar que você possa ficar sozinho, comece a pensar na sua vida. Veja que grandes coisas o Senhor já fez pela sua mão. E Ele continuará fazendo. A gente tem um problema muito sério, a gente esquece muito fácil das coisas de Deus. Muito fácil das coisas de Deus. Você lembra do primeiro amor que você teve com Deus? Quando você o conheceu pela primeira vez? A gente precisa trazer de volta esse primeiro amor. Eu precisava falar sobre o primeiro amor hoje de algum jeito. A gente precisa trazer na memória o primeiro amor que tivemos com Deus. A gente esquece que nem o povo que estava no deserto, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho e perguntaram se tinha cebola no Egito, que lá tinha cebola no Egito e que no deserto não tinha cebola. Se você ler o texto, você vai ver, nossa, lá tinha cebola, eles falaram. Eles tinham acabado de atravessar o mar. A gente é assim, isso faz parte da natureza pecadora do homem. A natureza pecadora do homem faz ele esquecer de forma muito rápida as coisas de Deus. Por isso que de vez em quando você precisa parar na sua rotina da vida, colocar o pé no freio, porque, entenda uma coisa, querido, a velocidade da rotina da nossa vida é uma coisa que nos faz esquecer as coisas de Deus. Nos faz esquecer do primeiro amor.
Sabe, os problemas são distrações, nunca esqueçam disso. Os problemas da vida são distrações. Que a gente se envolve tanto com o problema, esquecemos de quem somos, se envolve tanto com o problema, esquecemos do que Deus fez, se envolve tanto com as questões da vida e se esquece da boa mão do Senhor que está sobre nós. E esse povo hebreu esquecia fácil. Tanto é, queridos, que daquele povo que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida, porque não esqueceram da mão do Senhor. Josué e Calebe e os seus descendentes. O restante pereceu no deserto. Por quê? Porque esqueceram. E pelo fato de esquecer, começaram a murmurar. Porque quem esquece, murmura. Quem esquece, reclama. Entenda isso. Quem esquece, reclama. Quem esquece, murmura. Porque se você não esquece daquilo que Deus fez por você, você só vai glorificá-lo. Se você não esquece daquilo que Deus fez por você só vai adorá-lo. Então, quando você um dia começar a murmurar, coloca a mão na consciência e começa a lembrar das coisas que Deus já fez por você. Hoje à noite podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Podemos dizer isso. Que nem o profeta Jeremias disse, eu quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, aquilo que fortalece a minha fé. E o que nos dá esperança? Aquilo que Deus já fez por nós. E aquilo que Ele continua fazendo e aquilo que Ele ainda fará, porque Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai continuar trabalhando, Ele vai continuar operando, Ele vai continuar sustentando, Ele vai continuar levantando, Ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque a boa mão dEle está sobre nós. Amém? Deus nos dá todo o livramento necessário para a gente continuar a jornada da nossa vida. Eu sempre gosto de dizer isso, eu vou repetir. Você acordou hoje, porque os planos de Deus estão de pé. Se não tivesse, você não teria acordado. Se a sua história não fosse para continuar, você não teria acordado. Deus não desistiu de você, entenda isso. Ele te acordou hoje, mas eu acordei com despertador. Tá bom, eu também acordei hoje com despertador. Mas se eu tivesse morto, eu não ia ouvir o despertador. Então o fôlego de vida estava sobre mim. A boa mão do Senhor estava me dando vida novamente. Então, toda vez que você acordar, por favor, não esqueça disso. Você acordou, porque os planos de Deus continuam de pé. É só viver. Falar assim é fácil, né? É só viver. Né? Eu sei que é difícil, não é fácil viver. Por isso que viver são para poucos. Sobreviver é para a maioria. Viver é para poucos. A maioria sobrevive. Poucos vivem. Porque para viver tem que estar com Deus. Não foi Ele que disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Isso é vida. O resto é sobrevida. Então são poucos que vivem. A maioria sobrevive. Não sei se você já fez isso, mas se você ficar 1 minuto na praça aqui, por exemplo, você para. Às vezes eu faço isso. Eu saio para comprar alguma coisa, eu paro ali na praça e fico assim. Pareço um doido, né? Parado ali. Mas eu fico vendo o movimento das pessoas. E é impressionante que está todo mundo com celular, todo mundo aflito, gente com pasta na mão, gente não sei o quê, gente brigando no celular. Essas pessoas estão sobrevivendo. Essas pessoas não estão vivendo. E a gente é diferente, a gente é um povo diferente. Entenda que a gente é um povo diferente, a gente é um povo que vive. Entre trancos e barrancos, mas vivemos. Temos as nossas demandas, os nossos desafios, mas existe vida em nós. Por isso que é a paz que excede todo o entendimento. Você olha uma pessoa completamente cheia de problemas, mas ela está vivendo. Por quê? Porque sobre ela está a mão do Senhor, dando paz que excede todo o entendimento. A gente que às vezes está aqui em cima, olha para vocês, é impressionante a fisionomia de paz. Eu não sei o que vocês estão vivendo, mas vocês estão com um semblante bom. Sabe o que é isso? É a paz de Cristo que está sobre vocês. Vocês vão embora, a vida vai continuar, mas vocês estão bem. Por quê? Porque a gente está vivendo. A gente está entendendo que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Amém? Quinta lição que podemos aprender sobre a mão do Senhor. Na mão do Senhor existe promessa.
Repitam comigo: na mão do Senhor existe promessa. Ezequiel capítulo 20, versículo 42 diz assim: sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar aos vossos pais. Quem tem promessa do Senhor aqui? A mão do Senhor está sobre você para que a promessa seja realizada, porque as mãos do Senhor são carregadas de promessa. É incrível como uma mão só faz isso tudo, né? Por isso que Ele é onipotente, como cantamos aqui hoje. Ele tem todo o poder. Então, entenda que a mão do Senhor é carregada de promessa. Deus disse para Ezequiel: por causa das promessas, saberão que eu sou o Senhor. Você sabe por que você vai resolver todos os problemas da sua vida? Você sabe por que você vai sair disso que de repente você está vivendo? Você de repente pode estar, eu estou falando de repente com pessoas aqui de manhã que estão no olho do furacão. Mas vai sair, vai passar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai dizer através da sua vida: eu continuo sendo Deus. Entenda que a gente é um megafone para esse mundo. Quando o mundo olha para a gente, ele vê a existência do Senhor, porque eles não entendem. Até pouco tempo eles estavam assim, agora eles estão assim. Venceram, superaram. Entenda que todas as promessas de Deus na sua vida têm muito mais a ver com Deus do que com você. As promessas de Deus se realizam na nossa vida para que o nome dele seja glorificado, para que o povo que olha para a gente saiba que ele é Deus. É o que ele disse aqui para Ezequiel: sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra, ou seja, na promessa que eu dei para vocês. Nesse momento, Deus estava dizendo para Ezequiel o seguinte: vocês vão sair do cativeiro. Esse cativeiro não é para sempre. Esse cativeiro foi para tratar vocês. Esse cativeiro foi para ensinar vocês. Esse cativeiro foi para fortalecer a sua fé. Mas está acabando, eu vou tirar vocês para que o meu nome seja glorificado. Para que você saiba, a nação saiba, que a Babilônia saiba que eu sou o Senhor. Entenda, querido, esse mundo que a gente vive hoje é a Babilônia de hoje. Esse mundo que a gente vive hoje é a Babilônia de hoje. Existe um rei que governa aqui. Lembra o que Paulo disse? O mundo jaz do maligno. Existe um rei que governa aqui. Por isso que não somos daqui. Por isso que estamos aqui de passagem. A nossa pátria é no céu, amém? Mas enquanto estivermos aqui, é através da nossa vida que o mundo vai saber quem é Deus. Por isso, continue firme. Continue entendendo que a mão do Senhor está sobre cada um de nós. E Ezequiel recebeu um livro da mão do Senhor. Se você começa a ler Ezequiel, você vai ver que em um determinado momento, Deus deu um rolo para Ezequiel. E o que tem na Bíblia? Não são promessas? De Gênesis a Apocalipse existem promessas ao meu respeito e ao seu respeito. E Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, diz assim: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. As promessas que Ezequiel recebeu para a vida dele veio da palavra. Quer saber das promessas que Deus tem para a sua vida? Medita nesse livro de dia e de noite. Medita nesse livro todos os dias da sua vida. Porque tudo que eu e você precisamos para viver as promessas, Deus já estendeu a sua mão e já nos entregou. Já está aqui. Não existe nada de novo além desse livro. Tudo que precisamos está aqui. Em vários momentos, Deus revelou a Ezequiel as suas promessas. Se você começa a ler o livro de Ezequiel, várias vezes aparece a palavra eu jurei, eu falei. Deus já falou com você. Você tem promessas de Deus na sua vida, então descansa, porque a boa mão do Senhor fará todas as promessas de Deus serem realizadas na minha e na sua vida. Amém? Isaías capítulo 43, versículo 13, diz assim:
Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se a mão do Senhor está sobre você, ninguém pode tirar. Ninguém. Ele afirma, ninguém pode te livrar das minhas mãos. E como é bom estar nas mãos do Senhor. Quando ele fala aqui ninguém, os seus problemas não podem te tirar da mão do Senhor. Aquilo que você pensa não pode tirar da mão do Senhor. Aquilo que você acha não pode te tirar da mão do Senhor. Aquilo que você está vivendo, a dor de repente que você está sentindo, não pode te tirar da mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre você. E ninguém pode tirar. Ninguém. Então descansa. Os que sobrevivem não conseguem descansar. Mas aqueles que vivem, vivem no descanso. No descanso. Amém, queridos? Sexto ponto, sexta lição e última que aprendemos com Ezequiel. A mão do Senhor nos conduz. A mão do Senhor nos conduz. Vamos repetir? A mão do Senhor nos conduz. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou. Ei, deixa Deus soprar sobre a sua vida e te levar para onde Ele quiser. Nós caminhamos pelo vento do Espírito. Nunca esqueça disso. Nós caminhamos pelo vento do Espírito. Então deixa a mão do Senhor te levar para onde você quiser. Para onde você quiser. Você quer ir para lá? Deixa a mão do Senhor te levar para lá. Porque lá ela vai te sustentar. Você quer ir para lá? Deixa a mão do Senhor te levar para lá. Quer tomar as decisões? Deixa a mão do Senhor te conduzir nessas decisões. Mas entenda que a vontade do Senhor é que deve prevalecer. Então, fique solto a voz do Espírito e a mão do Senhor te guiando. Ela conduziu Ezequiel para todos os lugares dentro da Babilônia. Por isso que apareceu 35 vezes, a mão do Senhor estava sobre mim. Todo lugar que Ezequiel seguiu e foi, a mão do Senhor estava sobre ele. E nessa noite eu quero que você saia daqui olhando para as mãos de Deus e siga a direção dele para a sua vida. E às vezes as pessoas perguntam, como é que eu sei a direção de Deus? Como é que eu sei que a mão do Senhor está sobre esse negócio na minha vida? Como é que eu sei que a mão do Senhor está nessa direção? Como é que eu sei que a mão do Senhor está fazendo parte disso que eu estou vivendo? Olha o que Paulo disse aos Colossenses, e ele respondeu essa pergunta. Como é que eu sei que a decisão que eu vou tomar faz parte da mão do Senhor? Como é que eu sei que a direção que eu estou indo faz parte da mão do Senhor? Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Deixa o versículo na tela, por favor. Olha o que diz ali. Que a paz de Cristo seja o juiz em meu coração, em seu coração. Vamos repetir falando meu coração? Que a paz de Cristo seja o juiz em meu coração. Entenda uma coisa, qualquer decisão que você for tomar, qualquer direção que você for seguir, só faça isso se você estiver em paz. Essa paz é a mão do Senhor sobre você. Essa paz deve ser o juiz, deve ser o árbitro da sua decisão. Surgiu uma vírgula de dúvida, não faça nada. Surgiu uma vírgula de dúvida, não decida nada. Surgiu uma vírgula de dúvida, não fale nada. Fique quieto. Porque não é a direção de Deus. Não é a boa mão do Senhor sobre você. Então eu só sei que eu estou no caminho certo. Eu só sei que eu estou na direção certa. Eu só sei que a mão do Senhor está sobre mim.
quando tudo aquilo que eu fizer me encher de paz. Se não tiver paz, não faça. Não faça. Porque você vai se arrepender. Às vezes a gente acha que é a direção de Deus. Às vezes a gente acha que é a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que é a boa mão do Senhor. Mas a gente não deve viver por aquilo que a gente acha. A gente deve viver pela paz de Cristo, que é o juiz e o árbitro do nosso coração. Amém, queridos? O pessoal do louvor já pode chegar. E eu quero finalizar com vocês lendo Isaías capítulo 14, versículo 27. Que a boa mão do Senhor esteja sempre em nós, sempre nos sustentando, nos levantando, nos protegendo, nos livrando, nos dando a promessa e nos conduzindo a nossa vida plena nele, por ele e para ele. Isaías, capítulo 14, versículo 27, diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, o fará voltar atrás? Eu vou repetir. Porque o Senhor dos Exércitos determinou que a mão dele estivesse sobre você. Quem vai invalidar isso? Quem? Lembra o que Paulo disse? Quem pode me separar do amor de Cristo? Quem pode nos tirar da mão do Senhor? E a sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Entenda, nada que você vive vai anular a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele vai continuar agindo, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar fazendo, ele vai continuar realizando, e a mão dele sempre estará sobre mim e sobre você, como teve com Ezequiel todo esse tempo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas hoje eu quero que você saia daqui sentindo abraçado por Deus, e que a boa mão do Senhor te conduza todos os dias da sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para orarmos? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Pai, como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. Como é bom saber que o Senhor continua sendo Deus, continua trabalhando, continua operando. Como é bom saber que o Senhor hoje nos acordou e já estamos finalizando o nosso dia, e o Senhor está com a tua mão estendida sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É verdade, Pai, tem dias que são difíceis, tem dias que achamos que não vamos aguentar, tem dias que estamos esgotados, cansados, tem dias que a nossa mente começa a pensar milhões de coisas, mas vem o Senhor com muito amor e muita misericórdia, e com a tua boa mão toca em nós, e tudo se faz novo, tudo se restaura. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a tua boa mão agora toque cada vida aqui, e que eles possam sentir o peso da tua mão, essa mão forte, que os sustenta, que os mantém de pé, mesmo no meio do furacão, das adversidades da vida. Essa noite o Senhor nos diz: não tema, a minha mão está sobre você, e muito forte. Ah, Pai, como é bom sentir o Senhor, como é bom saber que o Senhor continua sendo Pai, continua sendo Deus, como é bom saber que o Senhor continua nos amando. Por isso, Pai, que possamos sair daqui cheios dessa convicção, dessa certeza, que não estamos sozinhos, e que o Senhor está com as tuas mãos nos conduzindo a viver uma vida plena e abundante, porque foi para isso que nascemos. Através da nossa vida queremos honrar o teu nome, através da nossa vida queremos glorificar o teu nome. Por isso, Pai, dizemos nessa noite: eis-me aqui, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre a minha vida.
Ah, Pai, obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra dessa noite possa produzir frutos do entendimento no coração de cada um de nós. E que possamos sair daqui com essa palavra ecoando na nossa mente. E onde colocarmos as plantas dos nossos pés, possamos sentir o peso da Tua mão, nos protegendo, nos guardando, nos sustentando, nos livrando e nos fazendo viver todas as promessas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.